Olá, revolucionário BIM! Já pegou seu caderno de anotações? Porque hoje a gente vai falar sobre as informações que o estudo preliminar de arquitetura em BIM deve conter. Então, se você ainda não curtiu esse vídeo, você curte e compartilha com aquele amigo que você sabe que está precisando urgente das minhas dicas. Vamos lá? Vamos aprender? Então vamos lá, vamos falar a forma de colocar as informações no estudo preliminar e quais informações colocar para que você ganhe tempo e ao mesmo tempo faça de forma organizada em BIM, ok? De um lado a gente já tem um estudo preliminar montado e do outro a gente tem as informações que são colocadas nesse estudo preliminar. Inicialmente, vamos falar das paredes. As paredes, no estudo preliminar, você não precisa se preocupar com as camadas, né? Com a configuração de materiais, camadas. Por quê? Porque você tem que se preocupar com a espessura. Considerando que, se depois do estudo preliminar você alterar a espessura, você não considerar como que é composta aquela parede, né? Que tipo de bloco vai ser utilizado e os acabamentos que ela vai conter nessa espessura total, você pode ter uma surpresa. Porque se você colocar lá na frente uma espessura maior, você está reduzindo a área útil do seu ambiente. Isso pode refletir no seu projeto, principalmente em ambientes onde a gente tem medidas menores, como lavabos, banheiros. Às vezes você está fazendo um projeto Minha Casa Minha Vida e não considera essas espessuras, essa espessura final da parede já com acabamento, então isso pode trazer um problema para você nas próximas etapas. Por isso que, inicialmente, no estudo preliminar, a gente considera e tem que raciocinar qual que vai ser a espessura daquela parede. E isso varia de ambiente para ambiente. Vai ter ambiente que é de área seca, né? Ambientes sociais ali que vão ter espessura menor. Vai ter ambientes que são de área molhada, que você tem revestimento, que a espessura vai ser maior. E vão ter ambientes que dividem, às vezes, com outras unidades, não é o caso desse estudo preliminar, mas pode acontecer que você tem espessuras maiores ainda para garantir uma acústica futuramente ali naquela situação. Se você não tem ainda todos os dados, você tem que ter pelo menos uma noção de espessuras ou criar um briefing que você vai passar para quem vai construir aquela edificação. Mas nós vamos falar nos próximos vídeos separadamente de cada item desse mais a fundo. Aqui nós estamos falando sobre as informações. Então, parede, no mínimo, a espessura total que ela vai ter. No caso dos pisos, se você optar por fazer um estudo preliminar, que é somente a planta e que essa planta não tem cor, não tem paginação, é algo mais simplificada, você não precisa nem desenhar pisos com contrapisos e etc. Você não tem necessidade. Agora, caso você queira, né, fazer uma representação mais colorida, já colocar uma paginação para ficar parecendo uma planta humanizada, por exemplo, aí você precisa fazer a modelagem desses pisos. E, como eu citei, nos próximos vídeos eu vou dar dica de como modelar, né, qual informação colocar nesse piso para ele chegar numa qualidade gráfica apresentável, tá bom? Vamos falar também do terreno aqui. O que é importante você colocar a nível de terreno? Às vezes o cliente chega para a gente e fala que o terreno é reto, né? Que a gente não precisa preocupar com o terreno nessa fase de projeto. Mas nem sempre isso é verdade. Às vezes o cliente ele tem a impressão que o terreno é reto e não é. Ele tem sim inclinações que precisam ser consideradas. Então, o ideal é que você já exija do cliente desde o início um levantamento planeoaltimétrico daquele terreno para você ter essa noção e fazer a implantação, mesmo que seja simples, né? Que o terreno seja realmente mais reto. Mas se você não tem essa informação, você pode, isso não vai te barrar, né, de fazer o estudo preliminar, fazer a planta baixa, por exemplo, e você pode trabalhar também com informações em 2 dimensões no estudo preliminar
e depois modelar o seu terreno. Isso não vai te impedir, ok? As esquadrias, quando a gente está trabalhando no estudo preliminar, a gente precisa da informação do tipo de esquadria que a gente está utilizando, ou seja, se é uma janela de correr de 2 folhas, se é uma porta de abrir ou uma porta de correr, isso faz diferença até no seu layout, né? O tipo de abertura daquela esquadria e também as dimensões que vão ter aquela esquadria. Essas duas informações são imprescindíveis no estudo preliminar. Depois, mais para frente, com o desenvolvimento do projeto, você vai acrescentando informações, como até o tipo de vidro você pode chegar a acrescentar, mas isso em etapas mais para frente. No estudo preliminar não tem necessidade. Já os ambientes, a gente insere o ambiente com a área. E por que já é importante inserir o ambiente com a altura correta? Porque senão o seu arquivo BIM ele vai ficando desorganizado, tá bom? Então, no mínimo, você vai inserir essa informação já com a altura correta. E por fim, mobiliário. Esse é um questionamento muito constante, porque ninguém sabe se coloca mobiliário 3D, mobiliário 2D, que se põe, não põe. Você precisa fazer um layout, né, para definir a sua planta ali, porque tudo é trabalhado em conjunto. Então, você pode trabalhar com mobiliários em 2D. Ah, mas a gente está dentro do Revit, né? Aqui que é o software que eu estou utilizando para mostrar o BIM. A gente está trabalhando em BIM. Como que eu vou colocar mobiliário em 2D? Sim, o BIM ele tem informações em 2D também. Não são só informações tridimensionais. Então, você pode trabalhar com informações em 2 dimensões, de layout, inclusive, principalmente se você não for trabalhar com imagens de interiores nesta fase. Então, não aconselho trabalhar com mobiliário tridimensional, a não ser que seja para montar imagens de interiores, tá certo? E visto isso, o conselho que eu tenho, né, para vocês, uma dica baseado em todo o processo de trabalho que eu já tive ao longo dos anos, é que você aprove a planta com o cliente em estudo preliminar para depois produzir imagens, porque o cliente pode mudar muito nessa fase. E aí você gasta um tempo considerável fazendo imagens e depois ele pode alterar tudo. Isso não significa que você está desenvolvendo a planta e deixando de pensar no volume. Você já está pensando nas fachadas, já está pensando no volume, mas finalizar a imagem e apresentar tudo junto pode gerar um retrabalho muito grande. Então, eu sei que o cliente ele quer ver, né? Ele tem essa pressa de ver, mas você pode educá-lo no sentido de informá-lo qual que é o processo de trabalho correto para que o projeto ande de forma saudável. Outro questionamento também é que o cliente sempre quer o orçamento, né? Antes mesmo do estudo preliminar pronto. Mas ele tem que compreender que o orçamento ele varia conforme o cliente muda a planta. Então, se ele fizer alterações no estudo preliminar, aquele orçamento já está furado, já não serve mais para nada. Então, por isso que a gente não trabalha com informações orçamentárias em nível de estudo preliminar. Eu espero ter esclarecido um pouco sobre as informações, né, que a gente coloca no estudo. Então, espero que vocês tenham aprendido bastante e até o próximo vídeo.